Capítulo 2. As boas novas. De falência moral. Aprender a amar a si mesmo, este é o maior amor de todos. Michael Macer e Linda Creed. The greatest love of all. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mateus 5.3. A cultura popular retrata frequentemente o céu como uma alternativa excelente ao inferno, se você crê nesse tipo de coisa. Mas também como o lugar mais terrivelmente monótono no universo. Todos que morrem e vão para o céu se veem numa versão benigna do departamento de trânsito, você senta em um tipo de sala de espera, enquanto espíritos sem corpos tocam harpas e flutuam em nuvens, e você espera para entrar em um lugar que faz o History Channel parecer mais atrativo. Mas é melhor do que o departamento de trânsito porque, em vez de todos os atendentes serem egoístas, impacientes e sobrecarregados de trabalho, todos ali são tão doces que lhe causam dor de dente. E quem está lá com você? Todos aqueles que eram predominantemente bons segundo os padrões terrenos. Homens que ajudavam senhoras idosas a atravessarem a rua, mesmo quando haviam acabado de trair sua esposa. Mulheres que serviam regularmente em cozinhas beneficentes, mas que atingiam o limite dos cartões de crédito para encherem seu guarda-roupa com vestidos que nunca usaram. Pessoas que, em sua maioria, não faziam nenhum mal ou, pelo menos, faziam bem suficiente para contrabalançar o mal. Pessoas meramente morais que eram inclinadas a achar o céu monótono, porque não era especializado em todas as coisas legais que elas tinham na terra, e esperavam achar ali portões de pérola. Quando Jesus nos diz que os pobres de espírito recebem a bênção do céu, está indo contra a nossa ideia cultural do céu e nos dá o antídoto para a mera moralidade. Tentar viver tão bem para conseguir entrar no céu não nos preparará para desfrutarmos o tipo de eternidade que Jesus preparou. O reino dos céus. A Bíblia descreve o céu como o lugar em que tudo se torna mais real, mais vívido e mais vibrante do que na terra. Se você é um cristão quando morre, sua alma parte para estar com Jesus, que é a soma de tudo que é bom, verdadeiro e belo, CFP 1.23. O que poderia ser melhor do que desfrutar dele em sua própria presença? Mas o tempo entre a sua morte e o retorno de Jesus à terra não é tudo que está relacionado ao céu. Não. Quando Jesus voltar, ressuscitará nosso corpo, reunirá nosso corpo com nossa alma e restaurará os céus e a terra a uma condição ainda mais gloriosa do que antes de cairmos no pecado, CP 21. Esperamos pela vida. Após a vida depois da morte. O céu é viver a vida mais plena que podemos imaginar em um mundo perfeito com Jesus Cristo, para sempre. No entanto, Jesus queria dizer mais do que isso quando mencionou o céu nesta bem-aventurança. Os judeus de seus dias teriam entendido a palavra céu como um subterfúgio verbal que se referia a Deus, uma maneira de dizer Deus sem realmente dizer Deus, o que teria sido interpretado como uma violação do terceiro mandamento, Gênesis 20.7. Eles faziam tudo o que podiam para evitar dizer o nome divino, como substituir a palavra Deus por palavras associadas a Deus, como céu. Por isso, quando Jesus falou sobre o reino dos céus, certamente não pretendia significar algum reino desincorporado de outro mundo, nem especialmente o lugar para onde os cristãos vão quando morrem, nem mesmo a vida após a vida depois da morte. O reino dos céus se refere simplesmente ao reino de Deus. O que Jesus queria dizer com a palavra reino? Basicamente, a palavra reino se refere a algo dinâmico, não a algo estático como um reino geográfico, político ou espacial. Em vez disso,
o reino é o regime, o domínio, o governo de Deus. É o poderoso governo de Deus no cosmos, sendo exercido agora mesmo, totalmente, sobre todas as coisas. Enquanto escrevo estas coisas, o Senhor está administrando cada pequeno detalhe do universo, até a sua mais diminuta partícula, e nos céus, estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo, OSL 103.19. Aqui, porém, Jesus se referia a um subconjunto mais específico do governo soberano de Deus sobre todas as coisas. 2 Este reino cumpre uma promessa que Deus fizera ao seu povo, uma promessa concernente a um dia em que ele os salvaria de todos os seus inimigos e exerceria seu poder de tal modo que tudo que estivesse errado no universo, por causa de nossa rebelião no jardim do Éden, seria corrigido. Em Isaías 11.17, Deus descreveu este reino como um lugar que goza de sabedoria, entendimento, força, temor do Senhor, justiça, retidão, fidelidade e paz completa. De fato, no reino dos céus, cada aspecto da salvação é plenamente realizado. Nosso reino arruinado. Quando consideramos o estado de nossa existência como resultado da queda no pecado, a ideia do reino de Deus vindo à terra parece atraente. Afinal de contas, quando nos rebelamos contra a autoridade de Deus, no jardim, e decidimos seguir nossa vida à parte do governo de Deus, tudo em nossa existência foi corrompido. Nosso corpo físico agora fica enfermo, sujeito a doenças, defeitos, fraqueza e morte, e toda a criação sofre da mesma maneira. A natureza não funciona mais em nosso favor como deveria, por isso, pragas e escassez causam privação e fome. Todavia, a natureza não apenas torna as coisas mais difíceis para nós, ela traz desastres à nossa vida por meio de tempestades, tornados e terremotos. Nossos relacionamentos também foram corrompidos de tal maneira que pessoas com riqueza e poder podem oprimir os fracos. E os pobres, e ainda, causar pobreza aos outros. Pessoas que não têm riqueza podem invejar ao ponto de roubar, sequestrar e até matar, para conseguirem o que querem. Os relacionamentos estão confusos agora, e casamentos, famílias e amizades, todos sofrem por causa da queda no pecado. Cometemos todo tipo de transgressão uns contra os outros. E como vemos a nós mesmos? Uma guerra esbraveja em nosso coração, com todo tipo de desejos conflitantes e desejos pelo bem, mas também pelo mal, sustentados pela irresistível inclinação para fazermos o que Deus proíbe. Mentimos para nós mesmos quanto ao nosso valor, pensando alto demais ou baixo demais a respeito de nós mesmos, em vez de nos vermos como portadores da imagem de Deus. Frequentemente, levamos a vida pensando que Deus nos fez como copos vazios para serem enchidos de afirmação, aprovação e aceitação, e não como canais para a glória de Deus. Além disso, podemos ser cheios de tristeza, lamentação, lágrimas e dores excruciantes de feridas emocionais. Em nosso âmago, a capacidade de discernir o bem do mal foi corrompida. Como resultado, nos tornamos suscetíveis aos esquemas do destruidor. Alguns males na Terra não podem ser explicados pelo mal humano, mas somente pelas forças sobrenaturais do mal. As forças espirituais procuram destruir-nos e preservar em nossa alma o mal de nossa rebelião. Há um diabo real que usa seu poder maligno para fomentar nossos pecados contra nós. Mas a fonte de todo o nosso problema é que nosso coração está agora envenenado contra o nosso Deus. Estamos em inimizade com Ele, e vice-versa. Meu coração quer seguir seu próprio caminho. E não pode suportar ter Deus em autoridade sobre minha vida, que quer desesperadamente desobedecer-lhe, enquanto toma o mérito
por todas as coisas boas que ele me deu, incluindo minha própria bondade ou religiosidade. Entregue a meus próprios artifícios, eu protesto e luto para preservar meu pequeno reino pessoal e embora ele seja arruinado por completo, e eu, totalmente contaminado. O reino de Deus. O mundo é um lugar corrompido, e somos pessoas corrompidas que vivem nele. Somos assaltados por problemas físicos, psicológicos, interpessoais e teológicos. Também sofremos provações adicionais causadas por agentes sobrenaturais do mal. É exatamente neste ponto que o reino dos céus entra. No tempo certo. Deus prometeu que viria um tempo em que ele introduziria seu reino de resgate abrangente. Esse é o reino dos céus sobre o qual Jesus falou. É o poder desse reino que o ministério de Jesus manifesta no Evangelho de Mateus. Por exemplo, o reino dos céus está presente quando Jesus cura os enfermos. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda a sorte de doenças e enfermidades entre o povo. OMT 4.23. O reino dos céus está presente quando Jesus expulsa demônios e derrota Satanás e todas as forças do mal sobrenatural no universo. Se eu expulso demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Se, porém, eu expulso demônios pelo Espírito de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. OMT 12.27-28. O reino dos céus está presente quando Jesus alimenta os famintos. GMT 14.13, 21, 15.32, 38. O reino dos céus está presente quando Jesus subjuga natureza, como na ocasião em que ele acalma uma tempestade com uma palavra e anda sobre a água. GMT 8.23, 27, 14.22, 33. O reino dos céus está presente quando Jesus realiza milagres que o confirmam como o rei que instaura o reino de Deus. Jesus, respondendo, disse-lhes: Ide e anunciai a João o que estais ouvindo e vendo: os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. MT 11.45. O reino dos céus está presente quando Jesus reconcilia pecadores a um relacionamento restaurado com Deus. Ver Mateus 22, mas também todo o escopo do Evangelho de Mateus. O reino está presente na pessoa de Jesus, mas isso não significa que tudo já foi restaurado. Apenas leia um jornal e você verá que as coisas ainda não estão restauradas no mundo. Somente quando Jesus voltar, será consumado o reino que ele inaugurou. O reino dos céus é uma realidade presente, uma experiência hoje já, mas é também uma esperança futura, um evento ainda não. Por exemplo, em Mateus 26.29, Jesus disse aos seus discípulos: desta hora em diante, não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que o hei de beber, novo, convosco no reino de meu Pai. Mas aqui, na primeira bem-aventurança, Jesus enfatizou a manifestação do reino no presente. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito desfrutam aqui e agora a renovação futura e final de todas as coisas, embora aguardem o dia em que todas as coisas serão feitas completamente novas. Um reino celestial sem um rei celestial. Quem não gostaria de viver num reino como esse? Você não desejaria que os efeitos do pecado em sua vida fossem revertidos? É claro que você desejaria. Todos nós desejaríamos. Mas há um pequeno problema. Queremos as bênçãos do reino dos céus, mas não queremos o rei dos céus. Como as pessoas da história que
Jesus contou, dizemos e não queremos que este reine sobre nós. LC 19.14. Não queremos nos prostrar ao Rei do bendito reino de Deus. Preferimos pensar que podemos achar algum descanso dos males que enfrentamos e ainda reter um pouco de nosso governo pessoal. Olhamos para os reinos dos homens, os governos que nos protegerão, nos proverão o necessário e nos tornarão prósperos. Até os melhores dos governos terrenos experimentam corrupção, enquanto outros são regimes ditatoriais ousados, cruéis e opressivos, mas fixamos neles, frequentemente, as nossas esperanças. Deus repreendeu Israel muitas vezes por valorizar governos terrenos mais altamente do que o valorizavam. Parece que os israelitas fizeram isso simplesmente porque podiam ver cavalos e carros, o que significa que podiam avaliar a força deles em favor de si mesmos, e Is 31.1. Eles sempre se lembravam do Egito como um lugar em que comiam bem e não como um lugar em que haviam sido oprimidos em escravidão por vários séculos. Não se lembravam das provisões de Deus. Somos exatamente como eles. É claro que o reino ao qual recorremos muito frequentemente é o reino do ego, e em meu caso, o reino de Bob, focado em mim mesmo, cheio de justiça própria, autossatisfação, autoconfiança e autoglorificação. 3 Isso é realmente o que Israel fazia quando buscava ajuda do Egito, é exatamente o que Eva fez quando comeu do fruto que lhe pareceu bom para comer. Os seres humanos têm confiado, há muito, em si mesmos e em seus próprios julgamentos, em vez de confiarem em seu Deus e nos julgamentos dele. Queremos governar a nós mesmos, embora isso signifique destruição. Como João Calvino disse, em cada um bajula a si mesmo e leva um reino em seu peito. 4. Olhamos para nós mesmos como reis para nos resgatar dos males que enfrentamos. Salvamos a nós mesmos dos efeitos físicos da queda no pecado por trabalharmos fora e comermos corretamente, por trabalharmos duro e investirmos com esperteza. Salvamos a nós mesmos dos efeitos da queda nos relacionamentos interpessoais por menosprezarmos e evitarmos os outros ou por nos afastarmos deles. Salvamos a nós mesmos do mal sobrenatural por vivermos como se não houvesse diabo nem demônios. Salvamos a nós mesmos dos efeitos psicológicos da queda por negarmos ou ignorarmos a tristeza ou por praticarmos o otimismo irracional. Salvamos a nós mesmos dos problemas de nossa alienação de Deus por fazermos tudo o que podemos para desviar a sua voz. Salvamos a nós mesmos do problema do pecado por justificarmos, racionalizarmos, culparmos os outros, mentirmos e encobrirmos o que fazemos, e quer por ignorarmos o pecado, quer por enchermos nossas vidas com bastante religião ou ativismo, para, de algum modo, acalmarmos nossa consciência culpada. A verdade é que queremos seguir nosso próprio caminho, reger nossa vida, resolver nossos próprios problemas, ajudar a nós mesmos. Todos os nossos reinos falsificados representam nosso desejo comum de governar nosso próprio mundo e ordenar nossa própria existência, e não somente a parte de Deus, mas também às suas custas. Isto é uma proposta derrotada, porque precisamos do reino dos céus. Precisamos dele porque todo outro reino, especialmente o reino de Bob, é arruinado, imperfeito e impotente. Apenas um reino de aparência, senão um reino de trevas perverso. E a única maneira de vencermos os males do mundo e o nosso próprio coração é por meio de uma mudança de administração. Precisamos de um novo rei para instaurar um novo reino. Além disso, precisamos que o reino dos céus governe nosso coração, não somente porque nossos reinos e seus reis substitutos são apenas pretendentes ao trono, mas também porque a única alternativa é o inferno.
Em Mateus 13:41, 42, Jesus disse: "E mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade e os lançarão na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes." Ainda que você ache que está obtendo algum sucesso em sua vida a parte do reino de Deus, a realidade é que, por estar fora do reino dos céus, você enfrentará uma eternidade no inferno. Pobreza de espírito. Jesus tinha, portanto, boa razão para dizer que possuir o reino dos céus é ser bem-aventurado. Mas precisamos lembrar que somente certo tipo de pessoa herda o reino dos céus, os pobres de espírito ou pessoas que dependem de Deus consciente e totalmente, não vivendo mais em independência de Deus como o Rei soberano do universo. Aqueles que são pobres de espírito vivem conscientes de sua total necessidade de Deus. Talvez pensemos que ser pobre de espírito signifique que a pessoa é vergonhosa, tímida, hesitante, nervosa, insegura, reservada ou covarde. Talvez esperemos que os pobres de espírito saiam por aí confessando quão pequenos e insignificantes eles são, como alguns fazem naturalmente quando estão no Grand Canyon ou no topo de montanhas. De fato, podemos até pensar que algumas pessoas experimentam naturalmente essa humildade, como se fosse um traço de personalidade ou temperamento que alguém possui desde o nascimento. Talvez reconhecer e admitir suas próprias limitações seria o segredo para alguém ser pobre de espírito? Ou mais do que isso, e se você tem alguma noção mórbida de que é pessoalmente sem valor ou uma grande porcaria? Não. Pobreza de espírito não é o ódio a si mesmo, 5 autoanulação ou falsa humildade, e você não pode produzi-la por seu próprio poder. A palavra grega traduzida por o pobre, neste versículo, transmite a ideia de um estado contínuo de pobreza total. 6 Os pobres de espírito são espiritualmente falidos, moralmente insolventes e não têm nada para dar a Deus, por isso confiam totalmente na espontaneidade de Deus para cuidar deles. Isto deve fazer bastante sentido, porque, na realidade, todos somos falidos diante de Deus. É a realidade pura e simples, é como as coisas são. Podemos tentar fugir disso, ou ocultá-lo, ou minimizá-lo, ou justificá-lo, ou lançar a culpa nos outros, mas o que podemos oferecer ao Deus Santo? Dentro de nosso coração, sabemos que todas as nossas justiças são como o trapo da imundícia, ou I 64.6. Até mesmo melhor que julgamos poder oferecer a Deus a imundícia, se comparada com a santidade de seu ser e a santidade que ele exige. Nossa pobreza espiritual é total, indo abaixo de zero. De acordo com a parábola do servo não perdoador, em Mateus 18, somos necessitados diante de Deus e lhe devemos uma dívida que nunca poderemos pagar, porque falhamos em viver de acordo com o padrão que sabemos é o certo. Em um sentido, todos somos pobres de espírito, todos estamos em dívida para com Deus e somos incompetentes para administrar nossa própria vida. Se você recusa admitir isso, tem o tipo mais superficial de autoentendimento imaginável, como se tivesse nascido cego mas dissesse: admito que a casa é escura, mas não admito que sou cego. 7 Essa pessoa não está em harmonia com a realidade. Quando Jesus falou, neste versículo, sobre os pobres de espírito, não se referiu a pessoas que eram objetivamente falidas. Isso seria verdade a respeito de todos nós. Em vez disso, ele se referiu mais especificamente àqueles que sabem que são falidos e reconhecem isso diante de Deus, aqueles que têm certa atitude para com o ego. 8 Os pobres de espírito se esvaziam continuamente de toda confiança na carne. OFP 3.4, com o reconhecimento pleno, honesto, real, consciente e intencional, diante de Deus, da
Indignidade moral pessoal. O ponto 9. Você busca a Deus em sua grande vulnerabilidade e em total dependência dele até para tomar mais um fôlego. A pobreza de espírito não pode ser o tipo de insignificância terrena que já descrevemos, timidez, um temperamento reservado. Ou apenas conhecer suas próprias limitações e sentir-se insignificante, ou ter pouco valor, ou odiar a si mesmo, e porque ela é uma qualidade voltada para Deus, uma característica centrada em Cristo. Você pode ser uma pessoa humilde segundo a maioria dos padrões terrenos, mas isso não significa que o Senhor o vê como pobre de espírito. Ele diz que olha para todo aquele que é o aflito e abatido de espírito e que treme da minha palavra. OI 66.2. Esta atitude é um tipo de pobreza espiritual diante de Deus que você não pode produzir por si mesmo. O pensar que você pode simplesmente produzi-la, prova que não a entende. 10. Portanto, a pobreza de espírito envolve desesperar de si mesmo, de suas próprias capacidades, de seus próprios recursos e de seus próprios poderes. Como incapaz de obter qualquer aceitação diante de Deus, ganhar quaisquer pontos com o Senhor ou qualquer favor da parte de Cristo. O caráter fundamental da fé cristã é que você vive consciente de sua total dependência de Deus. Aqueles que são ricos de espírito ou não podem gozar do reino de Deus. Se você é insensível à sua própria necessidade de que Deus intervenha e controle a sua vida, não desejará viver onde Deus reina. Sem pobreza de espírito, você só pode apoiar um governante, você mesmo, e lutará até a morte para preservar seu governo soberano sobre seu reino de uma só pessoa. Apenas os pobres de espírito querem viver no reino de Deus, porque sabem que não têm nada à parte dele. Por isso, cantam a respeito de si mesmos com desamparo sincero, reconhecendo sua profunda necessidade de Deus, e nada nas mãos eu trago. Só à tua cruz me apego. Nu, busco vestes em ti. Incapaz, busco graça em ti. Imundo, à fonte eu corro. Lava-me, Salvador, ou morro. Augustus Toplady. Rock of Ages. Você precisa de pobreza. Talvez você esteja se perguntando: quero ser bem-aventurado, e Jesus diz que preciso ser pobre de espírito, e então, como faço isso? Mas Jesus nos diz realmente que temos de nos tornar pobres de espírito, ou ele apenas observa quão bem-aventurados são os pobres de espírito? De fato, Jesus nos diz que temos de ser pobres de espírito sem mesmo ordenar que sejamos pobres de espírito. Isto pode fazê-lo querer erguer as mãos em desespero, por não poder descobrir como ser pobre de espírito sem fazer algo para ser dessa maneira. Ou talvez você pense que deve sentar-se e ficar esperando que de algum modo, algum dia, acordará pobre de espírito. Mas pense em como um reino funciona. Os súditos de um reino têm trabalho a fazer e precisam fazê-lo, porque não querem ser lançados fora, ou excluídos, do reino, e eles olham para seu rei. Confiam nele, dependem dele. A única maneira de você obter pobreza de espírito é, portanto, desfrutar da bênção do reino é olhar para Cristo, por meio do Evangelho, e ver o que ele já fez por você. Tão somente por graça absoluta. Pense como é loucura admitir que você é uma pessoa profundamente imperfeita, que necessita urgentemente da intervenção divina, e a menos que conheça o Evangelho da graça de Deus. No reino de Bob, é perigoso, traiçoeiro, confessar fraqueza. Ver a mim mesmo como eu sou é assustador, porque sem dúvida terei problemas com o governante de meu reino, de problemas que não posso resolver. No reino de Bob, confio, em última análise, em mim mesmo, mas sei no profundo do coração que não sou digno de confiança. Uma pessoa que confia em si mesma não pode
Reconhecer fraqueza, para não admitir que a totalidade de sua vida de autoconfiança é nada mais do que uma frágil casa de papel. Por outro lado, a graça me permite ouvir as coisas mais desagradáveis sobre minhas falhas e padrões de pecado, porque sei, pela graça, que não há erro que eu possa descobrir, nem pecado que me seja revelado que possa destruir minha vida. Não posso ser mais amado e mais aceito do que sou pelo Senhor, que me ama com o pleno conhecimento do que fiz, faço e farei. Tenho confiança inabalável de que nada pode diminuir seu amor por mim. Portanto, sinto-me livre para admitir meu desespero em fazer isso. Posso experimentar mudança real, que é o próprio poder do reino dos céus em minha vida. Não foi por acidente que Jesus estabeleceu a pobreza de espírito como a primeira e fundamental qualidade da fé cristã. Isto nos coloca claramente diante da graça de Deus, pois aquilo sobre o que Jesus falou nas bem-aventuranças não pode ser obtido de qualquer outra maneira, senão como um dom da graça de Deus. Você não pode merecer o reino de Deus. Não pode nem mesmo responder ao mandamento de ser digno dele. Em vez disso, tem apenas de considerar o Rei Jesus. Para você entrar no reino de Jesus, ele mesmo teve de morrer em favor dos seus pecados, teve de pagar o preço mais exorbitante que você pode imaginar para garantir sua entrada no reino. Você devia ser muito pobre para que a sua salvação custasse tanto. Todavia, Jesus se ofereceu voluntariamente em sacrifício por seus pecados, levando sobre si mesmo a ira que você merecia, e fez tudo por amor ao seu Pai celestial e a você. Não deveria você se humilhar até ao pó, ao saber que ele se mostrou tão disposto a buscá-lo, resgatá-lo e torná-lo parte de seu reino? Veja-o pagando por nossa cidadania e, assim, conhecerá a pobreza de espírito. Não há outra maneira de descobrirmos pobreza de espírito, senão diante da cruz. Você quer ser pobre de espírito? Medite regularmente na verdade do Evangelho e achará pobreza de espírito. Olhe diariamente para Jesus, e ele é verdadeiramente pobre de espírito, e 61.1, porque se tornou pobre e morreu para lhe dar as riquezas de sua pobreza. 2. Co 8.9. Ele renunciou seu direito ao reino, ver FP 2.6, e a fim de outorgá-lo a pessoas que merecem apenas perecer no reino de sua própria rebelião, traição, insensatez e pecado. Reconheça, então, a sua pobreza, e celebre-a, e porque isso torna pronto para receber o reino de Deus por meio da graça de Jesus Cristo. Somente Ele pode lhe dar o reino que você precisa tão desesperadamente. O que marca as pessoas do reino como genuínas é o fato que elas retornam continuamente a esta única coisa e à inesgotável graça de Deus, reconhecendo que ela é tudo o que temos e tudo o que precisamos. Para a sua mente. 1. Explique o que é o reino dos céus. 2. Cite vários efeitos da queda do homem. Onde na Bíblia, especialmente no Evangelho de Mateus, você pode entender os efeitos trágicos da queda? Onde você pode ver Jesus revertendo esses efeitos? 3. Quando os pobres de espírito desfrutam o reino dos céus. Para o seu coração. 4. Queremos as bênçãos do reino de Deus, mas não queremos o Rei. Cite uma área de sua vida em que você luta para permitir que Jesus reine. 5. Como o seu entendimento do Evangelho da Graça produz em você pobreza de espírito? Para a sua igreja. 6. O que acontece quando você entende ou não entende o Evangelho da Graça e sua pobreza de espírito em cada área dos exemplos seguintes? Há alguém na igreja, como resultado de seu próprio pecado, vício, mentir nos negócios ou gasto descontrolado, ou se tornou
Financeiramente incapaz de viver dentro do orçamento. B. Um membro de seu grupo pequeno peça contra você por acusá-lo de um pecado que você pensa que não cometeu. Se alguém da igreja experimentou recentemente algum tipo de provação, e você lhe deu um conselho amável, muito de seu tempo, e alguma ajuda financeira, ou depois, a pessoa o excluiu de uma reunião social para a sua cidade. 7. A cultura nos diz que temos dentro de nós mesmos todos os recursos para vencer obstáculos, reconciliar relacionamentos e ser tudo o que podemos ser. Como você explica esta bem-aventurança para um amigo não crente que lhe diz que a pobreza de espírito ou não é saudável? 8. Como você pode combater sua tendência natural de ser rico de espírito, quando fala com sua família e amigos não crentes? Você pode dar um exemplo de uma ocasião em que fez isso? 9. Como a sua pobreza de espírito muda a dinâmica do seu lugar de trabalho?